Olá, bem-vindo mais uma vez aos estudos bíblicos básicos, introdutórios aqui do canal A Busca. São 15 estudos, esse é o estudo 14, temos apenas mais um para estudarmos, mas como já mencionei nos estudos anteriores, eu vou acrescentar alguns anexos aqui importantes de alguns dos temas que eu julgo mais importantes para ampliar um pouquinho mais ainda a sua visão a respeito de, repito, alguns dos temas que eu postei aqui no canal. Talvez uns 2 ou 3 anexos, logo eu postarei aqui no canal também. Deus abençoe você. Convido você a assistir todos os temas que nós já postamos aqui no canal. Repito, esse é o tema 14. E eu espero que você, ao assistir esses temas, seja abençoado, abençoada pelo Papai do Céu. Também que você transmita a outros o conhecimento que você está obtendo, porque Jesus disse em Mateus 24 que esse evangelho seria pregado para todas as pessoas. E o nosso propósito é que não só chegue a você, mas chegue também a pessoas que ainda não conhecem esse evangelho. Feche os seus olhos, como sempre, vamos ter uma palavra de oração ao começarmos os estudos aqui. Senhor Deus, obrigado pela vida e a saúde, dá-nos as tuas bênçãos ao abrirmos mais uma vez a tua palavra nesse tão importante estudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, tome sua Bíblia, vamos analisar alguns textos aqui hoje num tema extremamente importante e polêmico. Hoje vamos falar sobre dinheiro na Bíblia. Nessa semana, alguém me mandou uma mensagem dizendo que o dízimo não faz parte do Novo Testamento, que não é obrigatório o dízimo mais na cristandade. Pergunto, será? Vamos analisar alguns textos. Como a questão toda gira em torno do Novo Testamento, eu quero começar lendo textos do Novo Testamento ao falar sobre o tema do dízimo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler o verso 14. 1 Coríntios 9, 14, eu leio assim. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então Paulo está determinando que o Senhor o ensinara. Quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Você se lembra que no antigo Israel não havia essa ordem de pregar o Evangelho, de sair para pregar o Evangelho. No antigo Israel, o povo era para ser luz, por assim dizer, e chamaria a atenção de outras pessoas, outros povos, vendo a maneira que Israel vivia, sentiria então necessidade, vontade, desejo de fazer parte desse povo. Na cristandade ou na religião cristã é um pouco diferente. Nós também temos que ser luz para chamar a atenção das outras pessoas, mas nós temos uma missão para ir até elas, ok? E é nesse contexto que Paulo diz, aqueles que são incumbidos dessa missão de ir até essas pessoas, pregar o Evangelho, devem viver o Evangelho. É óbvio que a todos nós, ou sobre todos nós, pesa essa responsabilidade de pregação do Evangelho, mas para algumas pessoas de maneira mais específica, chamados ministros, os pastores, aqueles que lideram esse trabalho. E a esses Paulo está mencionando, esses devem viver do Evangelho. Ok, isso quer dizer que Paulo está dizendo que eles, ao pregar, precisam receber. Eles precisam cobrar. Olha a expressão forte, né? Será que Paulo com isso está dizendo que eles precisam cobrar para viverem do Evangelho? Não necessariamente. Olha esse texto de 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 7, eu leio assim. Paulo falando, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? E aí, para ficar mais claro, eu vou ler o verso 8 e 9. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então Paulo está dizendo que especificamente na igreja de Corinto, Paulo pregou gratuitamente. Então, se no verso 7 Paulo está dizendo que pregou gratuitamente,
e lá na sua primeira carta ele diz que quem prega o evangelho deve viver do evangelho, como é que funciona isso? Então ele, por um lado, ele diz que quem prega tem que viver do evangelho. Por outro lado, ele diz que ele não cobrou. E ele não cobrava. Ele recebia ajudas. Se você analisar bem direitinho esses textos, Paulo não cobrava para pregar. Então, se não devemos cobrar, ou se os líderes não devem cobrar para pregar, como funciona isso que eles precisam viver do evangelho? Ou seja, aqueles que pregam devem viver, com base no primeiro texto que li, do evangelho. E Paulo está dizendo que deve se pregar gratuitamente. Ele pregava gratuitamente, ele não cobrava. Como é que funciona? A resposta para essa aparente contradição se chama dízimo. Há algumas pessoas, e eu não tenho tempo de entrar em todos os detalhes aqui, mas algumas pessoas, alguns pregadores cristãos, eles confundem alguns textos do Novo Testamento, quando Paulo especificamente fala de ofertas que ele recebia da igreja de Jerusalém, ou para a igreja de Jerusalém. Alguns pregadores confundem isso com dízimo. Paulo, ao arrecadar essas ofertas, não está arrecadando dízimo. Paulo está arrecadando oferta, e ofertas específicas. Por quê? Porque em Atos capítulo 2, você se lembra, depois da descida do Espírito Santo, os discípulos passaram a viver de uma maneira mais comunitária. Para que você entenda melhor, os discípulos vendiam as suas propriedades, como está relatado lá no texto, vendiam as suas propriedades, venderam suas propriedades, fizeram um caixa comum e viviam desse caixa comum. Consequentemente, justamente por pensarem que Jesus voltaria nos dias deles, consequentemente a igreja de Jerusalém se tornou uma igreja pobre. Por essa razão, Paulo, quando pregando aos gentios, arrecadava ofertas para ajudar os membros da igreja em Jerusalém. Porque chegou uma hora que esse caixa comum secou, obviamente. Então, repito, alguns pregadores pegam esses textos que Paulo menciona dessas ofertas que ele arrecadava das igrejas fora para a igreja de Jerusalém e pensam que Paulo está falando agora ou estabelecendo essa oferta no lugar do dízimo do Antigo Testamento. Não, absolutamente. Paulo está falando de ofertas, o dízimo continuava sendo recolhido normalmente. E qual é o princípio do dízimo? Abra sua Bíblia em Salmo 24. Salmo 24. Qual é o princípio do dízimo na Bíblia? Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Então, olha, a Bíblia está dizendo que tudo é de Deus, o mundo é de Deus, tudo que contém aqui nessa terra é de Deus. Então eu não sou dono de nada, você não é dono de nada, tudo é dele. Esse é um princípio básico do dízimo. Talvez você pense, mas o que tem a ver o dízimo? Você vai entender. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. As casas, o carro, tudo, porque tudo isso vem da matéria-prima que é da própria terra, é tudo de Deus, ok? Tudo isso é de Deus. Tudo que contém na terra é de Deus. Olha esse outro texto de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, o verso 18. Deuteronômio 8, verso 18, eu leio assim. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então esses dois textos, Salmos e Deuteronômio, mostram que não só a terra e tudo que contém na terra é de Deus, mas também até mesmo a força que nós temos para trabalhar e conseguir riquezas, como diz Deuteronômio 8,18, vem de Deus. Então tudo vem de Deus, absolutamente tudo. Porque talvez você fale assim, mas tudo que tem na terra é de Deus, mas eu trabalho, eu me esforço, mas até a força quem te dá para o trabalho e para conseguir o que você tem é de Deus, então tudo é de Deus. Ok? Por que que isso é importante? Porque se tudo é de Deus, a gente devia dar tudo para Ele. Sim ou não? Tudo é de Deus. Então eu vou dar tudo para Ele. É o que alguns pregadores cristãos por aí afirmam. Mas não é isso que Deus pede. Levítico 27. Levítico capítulo 27. Olha que interessante esse texto. Levítico 27. São as bases do dízimo. Repito que aqui nós estamos em estudos introdutórios e a gente pode ampliar esses estudos de maneira posterior. Levítico 27, verso 30 diz assim: também todas as dízimas da terra,
tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Ora, se tudo é de Deus, tudo mesmo. Agora, aqui o texto diz assim, 10%, a palavra dízimo significa a 10ª parte. Então o texto está dizendo que o dízimo dos cereais do campo, dos frutos das árvores, são santas ao Senhor. O que são santos? O que é uma coisa santa? Separado. Lembra-se quando nós fizemos o estudo do sábado? A Bíblia menciona que Deus santificou o sábado. O que é santificar? Separar. Santificar o sábado é separar. Santificar a 10ª parte é separar. Então, tudo é de Deus. Mas ele diz, 90% você pode usar. Com sabedoria. 10% é meu. A 10ª parte. Dízimo significa a 10ª parte. Na época, o dízimo era do cereal, das colheitas, porque a gente está falando de uma comunidade basicamente agrícola. Então, assim que era devolvido o dízimo. A 10ª parte. Veja, o dízimo não é dar aquilo que você não tem. O dízimo é dar do 100% que Deus te deu. Lembre-se do texto, tudo é de Deus, até as forças que você tem para trabalhar é dele. De tudo que ele te deu, ele exige para ele 10%. Dízimo, a 10ª parte. O dízimo não é, olha, você dá 50%. Olha, você compra aqui uma fronha. Olha, você compra isso aqui. Você dá na igreja aqui, Deus vai te retribuir. Não tem nada a ver com dízimo na Bíblia. Dízimo na Bíblia é o que Deus te dá e você devolve para ele 10% do 100% que ele te deu. A 10ª parte. A Bíblia está falando santo ao Senhor, 100% ele te dá, 10% é santo. Ele espera que você separe, você santifique. Santo é separar. Ok? Muito bem. Então ele me dá 100% e eu separo 10%. Mas esse 10% é do Senhor. O texto está dizendo santos ao Senhor. E o que ele quer que eu faça com esses 10%? É dele. Mas eu não tenho contato direto com ele, visivelmente. O que ele quer que eu faça? Abra sua Bíblia em Números. O próximo livro aí, Números capítulo 18. Números capítulo 18, o verso 21. É dele, 10%. E o que ele quer que a gente faça com esses 10%? Verso 21. Aos filhos de Levi dei, veja, é dele, ele dá para quem ele quiser. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço na tenda da congregação. Então veja, ele te dá 100%, ele diz 10% é dele, é para você separar, santificar e devolver para ele. Mas para ele, não, ele diz, é meu, eu dou para quem eu quiser. E o verso está dizendo, eu dei para os levitas. Então lá no passado, os levitas que recebiam. Hoje em dia, são aqueles que pregam o evangelho. Porque Paulo estabeleceu, quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Então alguns pregadores, uma falsa humildade, me perdoe a sinceridade, uma falsa humildade diz, não, a gente não tem que pegar dízimo, porque o dízimo não é mais para o Novo Testamento. Aí eles sobrevivem do quê? Por que eles não vão trabalhar então numa empresa? Por que eles abriram uma igreja? E por que eles pregam? E por que eles vivem do que eles recebem na igreja? Contraditório, não? Vai pregar de maneira voluntária, trabalhando aí em algumas coisas, como eu faço. Hoje minha vida é assim. Eu tenho o meu trabalho e a pregação é voluntária que eu faço, tanto aqui no canal como nas igrejas por aí. Hoje eu não vivo do evangelho. Queridos, a Bíblia é clara, o dízimo não foi abolido. O dízimo não era só para o Antigo Testamento, assim como o sábado não foi. O sábado não é só para o Antigo Testamento, assim como o dízimo também não é. Deus te dá 100% e ele pede só 10%. E ele fala, o dízimo é meu, eu dou para quem eu quiser. E esse texto está dizendo, eu dei para os levitas, para aqueles que pregam. O que eles vão fazer com isso é com eles. Mas eu e Deus, eu ganho o meu 100% que Deus me dá e 10% eu devolvo para ele, para os levitas, para aqueles que pregam o evangelho. Agora, é claro, aqui cabe uma observação. Será que eu devo devolver o dízimo para uma igreja, por exemplo, que não guarda o sábado? Não. Essa igreja que não guarda o sábado não está servindo a Deus como deveria.
Eu devo devolver o meu dízimo para uma igreja que ensina que eu posso comer carne de porco? Tudo isso a gente já estudou aqui. Não, você não tem que devolver o dízimo para essa igreja. Por quê? Porque essa igreja está ensinando coisas erradas da Bíblia. Não está incentivando os seus membros a uma santificação. Eu devo devolver o meu dízimo para a igreja que ensina o tal do arrebatamento secreto, o tal o dom de língua alabachuriana shuricantes? Não, porque essa igreja está ensinando coisas erradas. Então você tem que devolver o dízimo para uma igreja que prega realmente o evangelho. Entende? Para que esse evangelho seja levado para outras pessoas. Assim que funciona. Se uma igreja não está pregando o evangelho, ela não tem o direito de receber o dízimo de ninguém. Ela está roubando a Deus. Para terminar, eu quero ler um texto da Bíblia com você do Novo Testamento. E eu termino. Mateus capítulo 23. Um texto de Jesus. Já que nós somos cristãos, seguimos a Cristo. Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus disse assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, veja, coisas tão pequenas, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Então a gente deve agora seguir a justiça, a misericórdia e a fé e deixar de dar o dízimo. Jesus, é isso que o Senhor está ensinando? Ele continua no verso 23. Devíeis, porém, fazer estas coisas, devolver o dízimo, sem omitir aquelas. Fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então praticar a justiça, o amor, a misericórdia sem omitir o dízimo, ou vice-versa, como queira. Então Jesus está validando o princípio do dízimo no Novo Testamento. Vocês devem fazer essas coisas e não devem deixar de fazer aquelas coisas. Que Deus abençoe você, para que você coloque de parte 10% do 100% que Deus te dá, para que você esteja dessa forma se preparando também para um céu onde nós vamos pisar em ruas de ouro. Queridos, o dízimo também é para combater o nosso egoísmo. Que Deus abençoe você. Quero orar. Senhor Deus, toma esse teu filho, essa tua filha que me acompanha agora. Dê a bênção para ele, para ela, para que, descansando em ti, possa ter a convicção da salvação de graça em Cristo Jesus. E possa também ter a convicção de que tudo que fizemos, ou tudo que fizermos após sermos salvos, é para a tua honra e para a tua glória, e em retribuição ao grandioso amor que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Em nome de Cristo oramos. Amém.